no mercado aqui e tá o circo do Marcos Frota aqui, ó. Que barato. Dá uma aproximada aqui pra ver o nome dele aqui, ó. Aqui é o terreno. Pega dessa parede. Aqui, ó. Tá só com mato. O mato tá alto, mas não tem sujeirinho tudo e nada. Aqui ao lado. Pra cá já tem casa. Mais casa aqui. E aqui tem em frente ao residencial São Marcos. Aí o ônibus, eu falei que passou o ônibus, olha o nome do ônibus. Terminal que ele vai. Aí passa o ônibus terminal. Vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Tá de fundo com essa parede. De baixo, encostado no terreno, que já tem casas, ó. Ali embaixo já é a universidade. Em frente tem esse residencial São Marcos. Aqui é da rua de asfalto e passa ônibus. Dá pra ver que ele é reto e é nivelado, tá vendo? É isso que é bom do terreno. Se ele fosse do lado de baixo, porque lá de baixo que vai pro frente que... Já tô aqui dentro do terreno, ó. Pra ter uma base. Gente, só tem mata, é mata alta, mas não tem sujeira não, de entulho nada não. Olha lá. Tá terra, é um mato que tá alto. Próximo esse paredão. 12 de frente por 33. Aqui é a rua do terreno, que é a rua de asfalto. Aqui tem outro ponto de ônibus. Entendeu? Tem algumas casinhas. E ele dá de fundo para esta fazenda aqui, ó. Aqui é a seringueira, ó. Ele faz um corte na árvore, põe um potinho e a borracha vai... É borracha, né? É, latex. Latex. Vai enchendo aqui, eles recolhem depois. Vai tomando. Aqui, ó, todas as árvores têm os potinhos, ó. Fenda do Tisonel, que é a rosa. Aqui, ó. Até onde você não avistar mais terra é porque é dele. Comigo? Tudo lá pra baixo é dele, ó. Olha o passo do lado de lá. Passo, tudo, ó. Cavalinho. Os animais. E essa menina bonita aí? Como é que você chama? Tainá. Tainá. Manda um recado pra Fernanda. Fala, oi Fernanda, vem ver eu aqui em Pompeia. Fala. Manda um beijo pra Fernanda. Fala um beijo, Fernanda. Vai assim. Ah, que Ih, isso. tá com vergonha. É. Viu? Ó, o bezerrinho que nasceu o dia que ela tava aqui, ó. Um pequenininho que tá lá na frente. Você aproxima. Vai aqui, pega ali, ó. Não, eu já aproximei aqui com o zoom aí, deu pra ver mais ou menos. Viu? Vai até a porteira ali. As vacas tudo. Não, ela vai te pegar se você entrar lá dentro. Olha, mãe. A vaquinha. A mãe vai... Olha ela aqui, ó. Olha, por essa... Puta carão. Olha, por essa que ela tem pior. A branquinha aí, a branquinha aqui, ó. Olha lá uma fazendo um xixi. Cadê uma fazendo xixi? Nossa. Aqui, estão todas desfilando aí, ó. As outras vindo ali, ó. Tudo em fileira ali, ó. Na passarela, vaca branca. Na passarela, vaca amarela. Vaca
preta. Vaca preta. Olha, tem tudo beber água. Tomando água aqui, ó. É, tudo Ressaca aí. Tava tomando uma cervejinha até agora vieram tomar água aí, ó. Vem. Vai, Mariazinha. Vem. Ó, agora é aquilo ali, ó. Essa aqui tá prenha. A outra aqui chegando aqui, ó. duas brancas. É, eu tô também. Toda vez que eu olho pra cá, eu não sei, eu lembro do vô aqui. Pois é. Olha lá, tio, o Marco. Agora já. Ih, ela saiu hoje, cantou. Ah, eu não falei que ela saiu aqui com a Camila? Olha aí. Tá certo. Aí, Aqui, ó, jabuticabeira da olho inteira aqui, ó. Olha no chão. Carregada. Aí, ó. Direto, ó. Solzinho aqui, ó. Por baixo. Aqui por baixo. Já deu pra pegar aqui. A Maria pegando a cerola. Plantou aqui, ó. Olha, carregada também, ó. ó, vendo? Olha que bonito. Ó. Ó, Tudo vermelhinho, ó. Nossa. Carol, bela inteira. Ó o chão, ó o estado que fica, ó. Como perde, ó. Olha, tudo tapete vermelho. Segura aqui, Marcos. Pezão de manga. Vai dar... Agora tá filmando, ó. Ó o tamanho, Olha o tamanho dessas mangas que ele tá ó o segurando. tamanho das Isso é só 3. Isso é só 3. Se pegar o resto aí, ó. As outras são maiores. Olha que o tamanhão aqui, ó. Agora aperta o pau, o vermelho. Aperta o vermelho. Caçolo. Manda um beijo. Isso. Beleza, família inteira aí, ó. Até o avô coruja. Olha, essa é a... Olha. Ai, comendo cenoura. Como é que come cenoura? Mostra pro tio. Nossa. Que pedaço. Olha que grandona. O que você tá comendo? Ah, cenoura. Tá gostoso? Ah, então tá bom. Dá tchau pro tio. Ai, que bonito. Pode ficar, Má. Ai. Pronto. Ó, tem junto com a avó aí, ó. Esse saiu, agora tá linda. Tem bateria aqui, ó. Olha aqui é meu primo Paulo, que é a cara do Nilton aqui, ó. Olha, aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui, o único defeito dela é ser irmão do Marcos, goleiro do Palmeiras. Tem que ser do Santos. Viu? É o primão Paulo. O único defeito dela é ser irmão do Marcos. Tem que ser irmão do Júlio César do Santos. Nada. Vem aqui. A cachorrinha do Marcos aí, ó. Dá tchau, mexe com o rabo. Nina. É lavrador. Buraco que ela faz. E entra de bunda, fica com o rosto pra fora. Não acredito. Lupe. Que é isso? Aqui, ó. Achou uma biquinha aqui, tá roubando água aqui, ó. Tava no olho aqui em Pompeia, aqui, ó. Olha lá. Água natural, ó. Vem dessa biquinha aqui, da montanha aqui, ó. Essas pedras aqui, é incrível. Aí. Essa aqui é a Jato, é a maior empresa aqui de Pompeia, aqui, ó. Ela pega tudo aqui, ó. Tudo, até lá embaixo. Aqui é a outra parte da jata, que vai até lá embaixo. Já andei um bom pedaço. É postinho de gasolina.
Aí a Pri, o pai. Fica no colo. Aí, ó. Um beijo pra todo mundo. Aí, esse também. Olha aqui a Tainá com o cachorrinho. Como é que chama a Tainá? Leste, aí, ó. Fica com Deus, gente. Que bonita. Olha, bonita. Essa foto aqui, ó. Ah, sim. Aqui foi no final do ano. No final do ano. Legal. Aí, ó. Olha o Hilário. Até que enfim veio aqui, né? Tá com a moça aqui? Tá com ela? Tá. Tava com a vovó de ela morreu, mas ficou com Ela. Não vai gastar água não, que hoje eu tô filmando, viu? É. Campão de futebol. Na minha casa aqui, ó. Não é dentro, não é dentro. É, não vem aqui, ó. Tudo mais isso. Safado aqui, ó. O dia que eu fui lá na casa dele, ele falou, não, você não precisa vir não, que eu tô indo pra São Paulo.